escândalo que expôs a Americanas, com seu roubo multimilionário nas contas e um pedido de recuperação judicial, abalou o setor de varejo como um todo. Como um dos maiores canais de venda de livros no país, o mercado editorial também sente esse baque. Nesse episódio, convidamos Gerson Ramos, diretor comercial da editora Planeta Brasil. Com seus 40 anos de experiência na indústria do livro, e especialmente na área comercial, Gerson conta um pouco de sua trajetória, as mudanças que ele presenciou na indústria, como o setor reagiu às crises anteriores e nos ajuda a entender um pouco melhor o impacto dessa recente RJ no nosso mercado. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda. Nossos parceiros no livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 256 do podcast do Publish News, do dia 6 de fevereiro de 2023, gravado no dia 3. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Karina Lourenço e Guilherme Sobota, e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Gerson Ramos. Estamos aqui com Gerson Ramos. Sem entregar a idade, mas Gerson já tem quase 3 décadas, é isso? De mercado editorial? 4 completas, Fábio. Já mesmo? Ixi! 4 décadas completas, trabalhando, completadas em outubro do ano passado. Poxa, perdi essa, só ficou... Com 2 anos de idade. Por isso você tá com essa carinha de novo, então tá tudo certo. Exatamente. É que eu só vi no seu LinkedIn e só tinha até esses 30 anos, então... tá Eu bom? preciso atualizar. Pra você começar no trabalho infantil. Uhum. Mas, e pelo que eu vi lá, aí você me corrija, né, que eu consegui perceber, é que grande parte dessa sua trajetória foi no comercial, né, que a gente chama aqui, em departamento comercial. Você quer contar um pouquinho dessa trajetória até chegar como o diretor comercial na Planeta hoje? Opa, vou fazer breve e sucinto para que o pessoal não fique enjoado aí. Eu comecei em 82, na gloriosa e maravilhosa Livraria Brasiliense da Rua Barão de Tapetininga, número 99. Eu faço questão de frisar esse número porque aquilo ali tudo era mágico. Em outubro de 1982, nós vivíamos um momento de redemocratização do Brasil, com as primeiras eleições para governadores. E quando eu cheguei na Brasiliense, a Brasiliense era um epicentro cultural principalmente da cultura paulista, da brasileira como um todo, mas da cultura paulista e da cultura do mercado editorial. Com a Brasiliense lançando a coleção Primeiros Passos, Marcelo Rubens Paiva acabava de ter lançado o Feliz Ano Velho, Frei Beto tinha lançado Fidel e a Religião, várias coisas acontecendo, era um momento de efervescência cultural e do mercado editorial em especial. Trabalhei na Brasiliense até 1989, saí de lá como gerente geral da rede, e saindo de lá eu fui trabalhar na Companhia das Letras, que havia sido recentemente inaugurada. O Luiz Schwartz, eu havia trabalhado com ele também na Brasiliense. Trabalhei na Companhia das Letras de 89 a 92. Em seguida eu fui trabalhar na La Selva, que é aquelas lojas do aeroporto, tradicional, livraria de aeroporto. Da La Selva eu trabalhei algum tempinho na Nobel, da Nobel fui trabalhar na editora Ática, que é tradicionalmente conhecida como uma editora de livros didáticos, mas que tinha um projeto ali para a área de livros de interesse geral. Eu costumava brincar que eu era um agente infiltrado dentro de uma editora didática, né? Eu era um livreiro dentro de uma editora didática, trabalhando a favor do livreiro dentro de uma editora de livro didática, que até hoje existe sempre essa coisa ambivalente da relação das editoras didáticas com o varejo do livro.
da editora Ática, eu passei pela Edioro. Quando estava na Edioro, eu recebi um convite para voltar para o grupo Ática, no saudoso Ática Shopping Cultural, que acabou virando FINAC. E de FINAC, quando eu saí da FINAC, em seguida eu comecei o projeto da Super Pedido, que era uma startup de business to business, integrando o mercado editorial, o mercado de CDs, através de exchange eletrônico, né, fazendo intermediação eletrônica. Em 2004, a Super Pedido saiu de ser uma mera intermediadora, virou uma distribuidora de livros. Em 2005, nos tornamos a distribuidora líder no mercado, com uma série de inovações tecnológicas, administrativas, várias operações. Em 2011, eu saí da Super Pedido e saí da Super Pedido com um contrato de não concorrência, né? Eu saí para não poderia concorrer com a própria Super Pedido durante um período. E foi nesse período que eu decidi, exatamente, aliás, no dia que eu saí da Super Pedido, falei, agora eu vou aprender a tocar viola, porque é uma coisa que eu quero fazer há muito tempo. No dia seguinte que eu saí da Super Pedido, eu fui comprar uma viola caipira, e no segundo dia eu comecei a fazer consultoria para outras empresas do mercado, e tive a alegria de trabalhar para grandes projetos fantásticos. Ajudei o projeto da Editora Saraiva, da Livraria da Vila, livrarias grandes, editoras grandes, pequenas, médias, e participei de um projeto muito pioneiro na Biblioteca Nacional, com Galina Amorim, que era o projeto do livro popular, e também participei da implantação do Bookscan, da Nielsen Bookscan aqui no Brasil, fazendo o lançamento do Bookscan lá em Frankfurt em 2013. Em 2013 eu recebi a proposta da Editora Planeta, iniciei em dezembro de 2013, e a não ser que eu ganhe na Mega Sena, ou o meu chefe descubra que eu não sou tudo isso que eu estou falando, completarei 10 anos de Planeta em dezembro de 2023. E estou aí há 40 anos vivendo de livros. Gerson, conta um pouquinho para a gente o que é o comercial de uma editora e qual a importância desse setor para o sucesso de um livro, por exemplo, para a galera que não conhece muito a função do comercial dentro de uma editora, né? Eu queria te dizer que o comercial pode fazer toda a diferença, Gali, mas não é exatamente assim. O comercial pode ajudar a distinguir e a elevar a diferença que o livro possui, né? O comercial ele pode fazer evidenciar essas qualidades, as evidências que um livro bom possui. E um livro bom, gente, eu sou vendedor de livros. O livro bom é o livro que vende, tá? E o livro bom, ele acontece independente das nossas vontades. Lógico que se nós formos mais eficientes, mais competentes, ele vai ter uma curva de sucesso, uma curva de operação mais bem sucedida, né? Mas não é isso que vai fazer o sucesso dele, porque a gente que trabalha dentro das operações, que conhece o dia a dia de editora, vê editoras cometendo erros crassos, seja na prática comercial, seja no dia a dia da prática de operações, e o livro continua performando bem, né? Independente da eficiência, da competência ou da incompetência da editora em geral. Então, eu digo que o comercial ele é relevante para estimular e alavancar a qualidade que um livro possui. Mas se o livro não possuir essas qualidades, e essas qualidades, lógico, que passam pela qualidade de conteúdo, passam pela a qualidade de acabamento, mas passa principalmente pelaquela coisa que a gente chama do espírito do tempo. O livro que reflete o gosto do consumidor, do leitor daquele momento. Esse que é o grande desafio do conjunto da empresa editora, e o conjunto da empresa é editorial, é marketing, é produção e é o comercial. Então, é a capacidade que uma empresa tem de interpretar esse espírito do tempo, esse zeitgeist, que o comercial, se for mais competente, estiver alinhado com as realidades do que está acontecendo no momento, é capaz de alavancar. Mas, infelizmente, se um livro não é bom, não adianta eu inundar a livraria com ele. E quando eu digo é bom, mais uma vez eu faço essa ênfase, se ele é bom para o que o consumidor quer ler naquele momento. Essa aqui é a grande questão. Perfeito, Gerson. A gente daqui a pouco, né, vai chegar no assunto principal do podcast, que é a questão das americanas, né, que está rolando agora, mas seria legal te ouvir também um pouco
sobre como esse processo do comercial das editoras mudou nos últimos anos, assim, principalmente com a consolidação, né, do e-commerce, das vendas digitais, mas também com a variedade de produção, né, das editoras, fazendo livros digitais de diferentes formatos, Uhum. e o relacionamento, né, com as livrarias, que também passou por transformações nos últimos anos, né? Como é que esse processo se adaptou, assim, nesse último Eu período acho, da sua carreira? eu acho que é muito importante, Guilherme, que a gente tenha essa clareza de entender e fazer a leitura dos dados de estatística de maneira fria, né? Olhar para os números com alguma segurança. Eu fui um grande incentivador, não à toa fui trabalhar na Nielsen para ajudar a implantar o Bookscan, porque uma das maiores carências que eu sempre vivi no mercado era a falta de informação objetiva, cartesiana, para você tomar decisão. Só que os dados cartesianos, eles são dados frios, e a gente tem que colocar esses dados frente a uma leitura da situação. Então, eu digo isso quando eu falo que hoje a gente tem, quando olha os dados de uma Nielsen, por exemplo, e vê um predomínio das vendas do e-commerce. E eu te digo com absoluta tranquilidade que isso é viés estatístico. O e-commerce não é o dominante na venda do comércio de livros no Brasil. Por acaso, os dados que a Nielsen captura têm maior relevância das empresas de e-commerce, notadamente, possivelmente, a Amazon, né? Quando a gente entra no âmago do dia a dia das editoras e olha a realidade do conjunto total das vendas que ela faz, enquanto possivelmente uma Nielsen mostra aí 70-30 em favor do e-commerce, eu te diria que hoje, numa realidade das editoras, no conjunto total das vendas, é 55 lojas físicas e a diferença é 45 e-commerce. O que já é muito, o que já é muito. Mas essa diferença, essa discrepância que eu estou acentuando, ela é suficiente para que as editoras calibrem melhor as suas decisões editoriais, as suas decisões comerciais. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o viés estatístico, que acaba direcionando erroneamente as tomadas de decisão. Então, é preciso ter essa clareza. Uma coisa que aconteceu de maneira muito enfática durante a pandemia, que foi até tema de material aí que a gente publicou no Publish News, é que um conjunto grande de vendas que acontecia antes da pandemia, que acontecia em pequenas e médias livrarias, que não faziam parte do painel da Nielsen, por essas lojas estarem fechadas, elas migraram para e-commerce, notadamente Submarino e Amazon. E com isso, as vendas que não aconteciam em painéis de pesquisa entraram em painéis de pesquisa. Então, resumindo, eu diria o seguinte: se em 2019 nós tínhamos uma venda de 100, mas esses 100, desculpe, 65 era medido pela Nielsen e 45 não, em 2020 e 2021, essa venda que era de 100 virou 85. Só que o 85 era medido pela Nielsen. Então, a leitura que todo mundo fez, nossa, o mercado cresceu durante a pandemia. Não, o mercado não cresceu durante a pandemia, o mercado caiu. Só que aumentou o número informado, lido e percebido pelo painel da Nielsen, da GfK e de quem mais estivesse aí no caso. É bem interessante a sua posição, porque realmente mostra uma outra visão, né, do que a gente pode ver. Que também, mesmo os números, mesmo eles sendo frios, eles podem mostrar uma outra realidade. Eu queria entender primeiro o que é uma recuperação judicial, né? Qual é essa figura? Por que algumas empresas com isso tem acontecido? Eu não posso falar frequência, mas duas grandes livrarias, a Saraiva Cultura, aconteceram há 5 anos atrás, se eu não me engano, né, em 2018, Uhum. e agora volta a acontecer com um grande player do mercado, né? É, claro, como figura, mas assim, parece que... E o que acontece com os fornecedores? Que no caso são as editoras, né? Eu acho que são duas situações bastante distintas. Tanto da Saraiva Cultura eu colocaria num lado,
e da loja Americanas eu colocaria em outro lado. Eu acho, minha leitura aqui, Saraiva e Cultura, a despeito de termos ressalvas bem críticas à maneira como a coisa foi conduzida, tem características inerentes ao negócio, né? E que talvez até alheias à vontade dos controladores das duas marcas, que induziram para essa situação. Em primeiro, um aumento de custos operacionais gritantes, seja de aluguéis, seja de custos de manutenção, mão de obra, eletricidade, todas mais custos naturais da manutenção de uma loja, e um produto que tem o preço médio unitário baixo. É importante que a gente faça essa ressalva que livro no Brasil é muito barato. Quando a gente olha todas as questões, olha todas as coisas, e o livro no Brasil ficou com um preço quase que congelado, né, psicologicamente, durante 10 anos. Nós estávamos em 2018 com a maior parte dos títulos vendidos aí abaixo de R$50, R$ 39,90. Era o número cabalístico que você operava a maior parte dos títulos. Ora, quando você tem um custo fixo para movimentar um espaço, para gerenciar um espaço, uma área de venda, uma equipe comercial que vai aumentando todos os seus custos, e você tem um produto que não amplia a venda por preços unitários, e pelo contrário, além do preço de capa não subir, você é pressionado cada vez mais para reduzir o preço para fazer frente a uma briga com uma concorrência online, isso realmente juntar a fome com a vontade de comer, era um problema. Fora isso, eu aí interpreto também um erro estratégico da gestão dessas duas operações, em querer acompanhar, tanto no e-commerce como nas lojas físicas, mais numa marca do que na outra, né? Um preço praticado num operador online, no e-commerce, porque são realidades absolutamente distintas. Então, aquele produto que já tem um preço de face unitário baixo, que tem um custo operacional alto, sendo vendido por um preço unitário mais baixo. E os custos para manter a operação em regularidade aumentando cada vez mais. E não terem rapidamente modificado o modelo de negócios de grandes superfícies, de grandes áreas de vendas, para áreas mais restritas, diminuindo a quantidade de espaço de metro quadrado de loja, ou até mesmo fechando lojas menos produtivas, menos rentáveis, de maneira mais rápida, porque todos no mercado editorial a gente tem uma dificuldade em admitir que uma operação não está sendo bem sucedida. De fato, você vê que tem empresas que rapidamente identificam em 1, 2 anos que uma operação não está funcionando, uma unidade não está funcionando, vai lá e fecha e parte para outra. Então, faltou esse tipo de coisa, acho que na visão das duas lojas, das duas marcas, e poderiam ter agido mais rapidamente, de maneira mais contundente para isso. E, principalmente, a tentativa de competir em produtos que não eram líderes, não tinham nem condição de chegar perto do 5º, 6º lugar, 10º lugar na linha de competitividade, tanto na área de telefonia quanto na área de eletrônicos, e praticamente essas linhas de produtos consumiram a rentabilidade da operação acho que em especial da Saraiva. Eu acho que quando a gente fala da recuperação judicial da Saraiva Cultura, a gente olha para isso, primeiro. Da Americanas, eu acho que é tudo muito recente ainda, opiniões muito contundentes de articulistas. Eu leio muito na CIF, acompanho muito na CIF, ele faz uma análise extremamente contundente, agressiva, com acusações muito sérias para a atuação dos acionistas do grupo controlador. Então, acho que a gente tem que ficar atento e entender, porque me parece que o caso de lojas americanas não é o mesmo caso que levou para essa recuperação judicial, não é o mesmo caso de Saraiva e de Cultura. Tá? E, muito embora
a Lojas Americanas, num primeiro momento, não tenha no core do negócio dela o produto livro, que é diferente de Saraiva e Cultura, que era a natureza da operação deles comercializar livros, e eram líderes do negócio. Para vocês terem uma ideia, a soma de Saraiva e Cultura, para nós, representava cerca de 40% do nosso negócio, e sei que para outras livrarias, Saraiva e Cultura era mais de 50% do negócio de muitas livrarias. Vocês imaginem qualquer operação, qualquer empresa que tenha 50% do seu negócio fechado, de uma hora para outra, sem crédito, inclusive com as vendas realizadas sem poder realizar o pagamento. No caso das livrarias, a maneira da gente olhar como administrador é um pouco mais contundente, porque essas empresas elas não deixaram de pagar compras feitas no risco, né? Compraram para apostar e não puderam pagar. Elas deixaram de pagar coisas que elas já haviam vendido. Elas já haviam vendido os produtos que prestaram contas, foi faturado o acerto dessa venda realizada e depois não foi realizado o pagamento. Então, acho que aí, se por um lado tem uma ressalva, uma diminuição, nesse sentido, eu acho que é um agravante no que acontece com as duas marcas. No caso da Americanas, que não é efetivamente no core do negócio deles a venda de livros, mas justamente pela ausência dos pontos de venda no Brasil, aquela quantidade de lojas da rede Lojas Americanas que tinha livro, nós estimamos entre 1.500 a 1.600 lojas americanas que comercializavam livros no Brasil. Só isso é mais que todas as livrarias disponíveis no Brasil, tá? Muito embora a área de livros deles fosse restrita, tivesse uma quantidade menor, mas eu não tenho a menor dúvida que havia lojas, muitas lojas, dessas 1.000 e tantas lojas, que tinham um ponto de venda onde, num raio de 200, 300 quilômetros, não havia nenhum outro ponto de venda de livros acessível. Então, quando a gente reacomodou o modelo de negócios da distribuição de livros entre e-commerce, livrarias físicas que deram continuidade e alguma capilaridade através desse modelo de Americanas, esse movimento agora da Lojas Americanas, ele é, sim, muito agressivo. Ele é muito agressivo, sim, no mercado, porque nós não estamos falando apenas dessas 1.000 e tantas lojas americanas, lojas físicas, que tinham um mix restrito, mas tinham um mix importante também, mas nós estamos falando também de B2W, Submarino, Americanas.com, que já foi o maior e-commerce de livros do Brasil e era, na pior das hipóteses, o segundo maior e-commerce de livros do Brasil. Então, nós estamos falando de coisa realmente relevante. Guilherme, e quer contar um pouco também o que você deve estar mergulhado nesse assunto também, né? Que acho que é um dos mais relevantes, pelo menos nesse ano. Por exemplo, o que significa uma recuperação judicial e o que significa isso para os fornecedores, principalmente, né? Que no caso das editoras. Claro, como o Gerson estava falando, não deixa de ser um rompimento, né? Nesse primeiro momento, quando a empresa entra com pedido de recuperação judicial, não significa, né, exatamente uma falência ou algo assim, né? Tanto que a Americanas continua operando e, né, tanto o marketplace digital quanto as lojas, eles já prometeram, né, que não vai ter nenhum tipo de demissão em massa, nem algo assim, mas inclusive fizeram uma campanha, né? Eles estão com uma campanha de marketing, de propaganda agressiva, assim, falando que as coisas vão continuar e que está junto com os clientes e tudo mais. Mas como o Gerson sublinhou, é ainda muito recente o processo, não dá para a gente saber exatamente o que vai acontecer, né? Mas eu queria perguntar para o Gerson, porque eu acho que uma maneira né, de medir assim, o impacto que pode ter para o mercado editorial, para as editoras, né, que são fornecedoras aí para Americanas, perguntar para o Gerson assim, como que é o modelo, né, de negócio, de negociação com as americanas e a diferença, né, com Saraiva e Cultura, que naquele momento de recuperação judicial também teve um impacto, né, que a gente ainda não sabe, né, a primeira impressão é que agora com Americanas é menor,
mas como o Gerson já me explicou em outra conversa, podem existir outras consequências, assim, que a gente ainda vai descobrir, mas eu acho que uma maneira da gente começar a analisar isso é o Gerson explicando como que como que sempre foi o modelo de negociação com Americanas e comparando com as outras lojas que entraram em recuperação judicial no passado. É bem relevante isso, Guilherme. O que acontece? Quem não está familiarizado, supondo que a gente fala para mais gente que não seja do dia a dia de uma editora, né? O mercado editorial tem, na sua grande maior parte, em especial nesse segmento que a gente chama de segmento trade, que são os livros de interesse geral, os livros de ficção, não ficção. Não estamos falando de livros técnicos, científicos, didáticos, né? Mas esse conjunto de livros que vendem por impulso, né? Por indicação, por desejo de ler, que não são obras de referência, esses livros são comercializados no modelo de consignação, ou seja, a editora envia o livro consignado para uma livraria, a livraria, em um período fixo, que normalmente é dentro de cada mês, gera uma informação, uma prestação de contas, que a gente chama, e diz: desses 100 livros que você me enviou, eu vendi 20, eu vendi 15, eu vendi 30, emito uma nota de venda para baixar esse saldo consignado. Esse é o modelo de consignação, que acontece na grande maior parte das livrarias. Em geral, as empresas de e-commerce e as empresas de varejo de grandes superfícies, as lojas de departamento, onde se encaixa aí as lojas americanas e também a Submarino, não se valem do modelo de consignação, que tem complexidades grandes, customizações de sistema grande, e essas empresas que já trabalham com modelo de aquisição em uma variedade enorme de outros produtos, preferem trabalhar no modelo de compra. No caso da Americanas, ela fazia quase como que consignado, né? Ela comprava, mas não pagava o valor da nota integral, ia pagando à medida que as vendas aconteciam. No caso tanto da Saraiva e da Cultura, as editoras tiveram lançadas na recuperação judicial as vendas, as prestações de contas realizadas até o momento em que a recuperação judicial foi declarada. Então, se uma editora tinha 100 mil reais de consignação para uma dessas livrarias e havia realizado uma venda de 20, 30 mil, ou tinha a vencer algo entre torno de 20, 30 mil, esses 20, 30 mil foram para a recuperação judicial e o saldo de 70 mil reais que estava consignado continua pertencente à editora. Então, a totalidade, os 100%, não foi para a recuperação judicial, porque a posse, a propriedade dessas mercadorias continuava sendo das editoras, principalmente dessas editoras de livros técnicos, livros de não ficção, ficção. Quem era livro didático ou quem tinha feito venda firme, né? Venda em conta firme, foi sim a totalidade para a recuperação judicial. Isso significa que, após a recuperação judicial, as livrarias foram realizando as prestações de contas e pagando, porque após a recuperação judicial, a livraria, uma empresa em recuperação judicial, não pode atrasar, não pode descumprir os pagamentos combinados a posteriori, porque aí sim, sob pena de ter o encerramento da sua empresa pedido de forma indubitável. Isso é uma questão. E dessa forma, significa que as editoras só pagaram direitos autorais das vendas realizadas através da prestação de conta. Ou seja, os livros que estavam consignados, que não foram vendidos, as editoras ainda não haviam pago o direito autoral para os autores, porque, de fato, a venda não havia acontecido. Da mesma forma, as empresas não haviam pago comissão para suas equipes comerciais, porque a venda ainda não havia acontecido. Isso no caso das empresas que pagam comissão pela venda e não pelo recebimento. No caso das lojas americanas e B2W, que são operações feitas em conta firme, vendas objetivas, realizadas no ato da emissão da nota, o direito autoral já foi lançado, possivelmente já pago aos autores.
e as empresas que pagam comissão às suas equipes comerciais, representantes, pela venda, possivelmente essas comissões já foram pagas também. Então, dependendo do volume de operações que uma editora tinha com a Lojas Americanas e B2W, o impacto nessa editora pode ser superior ao que, por exemplo, representou a Livraria Cultura. Em geral, como eu disse, né, em geral, a Saraiva representava em torno de 30%, 40% da venda de uma livraria, de uma editora, e a Cultura entre 10% a 15% dessas editoras. Então, só que aí agora 100% das vendas de B2W e Americanas estão criando esse impacto nas editoras que têm esse modelo de pagar 100% dos direitos autorais e pagar antecipadamente pela venda às suas equipes comerciais. Então, sim. E lembrando, pessoal, que a soma de B2W e mais Lojas Americanas, na maior parte das editoras, representava estava entre seus 5 maiores clientes. Entre seus 5 maiores clientes. Então, não é pouco, não. É relevante, é bastante importante. E aquela coisa, né? Quando você não tem alternativa, a gente dá risada, né? A gente faz... Eu falo para bom, quem tiver aí um cliente de 7 dígitos para me informar, eu estou agradecendo. Eu preciso encontrar um cliente para vender 7 dígitos esse ano. Porque, numa situação dessas, a interrupção do crédito é quase que natural. Gerson, sou muito de humanas e eu queria entender um pouco mais também assim. Claro que vai ter um impacto, provavelmente no mercado em geral, e duas coisas me vêm à cabeça, assim. Na minha ignorância, eu vi muita coisa falando sobre um rombo contábil dentro da Americanas, né? Uhum. Que passavam a... Eles nunca deviam diretamente aos seus fornecedores, era colocado como crédito, pegava esse dinheiro dos bancos e isso, no final, quem estava devendo... A Americanas devia para os bancos e os bancos para os fornecedores. É algo assim? E se isso tinha algum impacto entre as editoras, de certa forma, existia essa visibilidade ou era um processo muito... Não existia, era uma coisa clara. Você tem algumas operações no mercado em que, por exemplo, muitas empresas comercializam seus títulos, vendem os seus títulos de vencimento aos bancos. Não é o nosso caso. Eu não sei descrever tecnicamente, porque assim, eu estou falando um monte de coisa aqui, mas acho que eu estou mais para humanas do que para exatas, tá, Fábio? Porque vendedor de livros, eu falo que vendedor de livros é muito parecido com aqueles meninos que vendem fita do Senhor do Bonfim no Pelourinho, né? A gente fala russo, fala chinês, fala turco, o que importa é vender as fitinhas do Bonfim e levar o dinheiro para casa no final do dia. Então, a gente aprende a linguagem que a gente precisa aprender para comercializar. Eles tinham uma operação em que era como se eles comercializassem o título com o banco, só que ao invés da empresa, o cedente, ter o seu ágio pela comercialização do título, esse ágio, esses juros era pago pelo sacado, né? Pela empresa que era cobrada. Então, se eu tinha um título de 100, eu não sei percentual, e se eu soubesse comentar aqui para não constranger nenhum acordo, mas se eles descontassem ali 5% desse valor, no próximo pagamento, as lojas americanas restituíam esse valor, complementando o valor total do valor em aberto. Então, o que pode ser, não me debrucei sobre isso, acho que vale a pena uma leitura mais aprofundada sobre isso, é que eles estavam lançando na dívida, que no fundo eram juros, né? Eram juros cobrados pelo banco. Eles estavam lançando na dívida o valor da venda, da compra, o CMV da mercadoria, sem acrescentar no CMV o custo da mercadoria vendida, né? Sem acrescentar no CMV o custo financeiro dessa mercadoria, que é um princípio contábil básico, né? Então, isso não estava sendo acrescentado. Mas só isso é uma diferença importante? Bom, pegue aí o volume de compra dessa empresa e coloque 10 anos acontecendo isso. E se tudo era comercializado, se tudo era pago nesse modelo, é possível, sim, em 10 anos, acontecer isso.
porque até onde a gente tem conhecimento, o rombo da Americanas passa de 40 bilhões, sendo que 20 bilhões eram de dívidas financeiras e 20 bilhões a vencer, de dívidas a vencer. Então, você tem aquilo que ainda ia vencer e deveria ser pago. Então, aí sim, entre vencidos e a vencer, você tem aí 40 bilhões. Possivelmente, e eu digo que ainda é muito recente, porque a intervenção mal começou, e não sei se a intervenção está com toda a autonomia para tirar todos os esqueletos do armário, entender objetivamente tudo que está acontecendo, para dimensionar e entender, para que a gente possa compreender o que vai acontecer, né? Para onde que vai, onde que as coisas vão chegar. Estima-se aí que entre várias editoras, acho que o Guilherme fez essa conta, né, Guilherme? Temos aí cerca de 80 e poucos milhões de dívidas só com editoras. Exatamente. As estimativas, né? A conta que eu fiz deu 85 milhões. Algumas entidades estão falando em até 100 milhões, dependendo, incluindo também distribuidoras, por exemplo, né? E outras empresas relacionadas aí ao mercado, né? A conta que eu fiz, eu procurei mais editoras mesmo, né? Trabalhando diretamente com americanas. Eu só queria entender um pouco mais da questão assim. é, Isso era um bota de bastidor quando eu trabalhava dentro de uma editora, de editoras e conversar muito com o pessoal comercial, como meu trabalho também com digital é um pouco próximo a isso. Que também, assim, que a B2W nunca foi, nunca parecia o melhor parceiro, digamos assim, em muitos momentos, né? Só que isso também há muito tempo atrás. E acho que a mudança que houve durante a pandemia, todo o e-commerce, obviamente, ele cresceu, ganhou um outro corpo, né? E parecia que a Americanas também estava passando para outro patamar, né? Você acha que esses problemas que nasceram agora, que parecia que surgiram há pouco tempo, eles realmente pareciam ter surgido faz pouco tempo, assim, tipo, e era uma coisa completamente invisível para quem estava ali também? A gente faz algumas leituras olhando para as coisas, dizendo assim, será que essa conta fecha, né? Essa é uma preocupação que a gente tem. Eu tenho um grande ponto de interrogação, e trato isso como ponto de interrogação, não é aqui uma afirmação. Será que existe alguma empresa 100% e-commerce que é rentável no Brasil? Eu não sei te dizer, e eu tenho inclinação para um lado da resposta. Porque você tem custos e modelos e a forma de comercializar o preço dos produtos que me causam preocupação. Agora, quando a gente fala B2W, ela é uma história longa, né? Ela não começou B2W, ela não começou nem Submarino, né? Era a Booknet, o Jack London, mais que pareça estranho para vocês, Jack London não é só o autor do Uivo O Apelo da Selva, né? Jack London foi um pioneiro aí na área de tecnologia no mercado, na internet, inclusive no mercado editorial, lançando a primeira livraria online do Brasil, junto com a livraria do Alonso, que eu não vou me lembrar aqui o nome agora, Alonso Alvarez, que tinha uma livraria, daqui a pouco eu lembro qual que era. Foram os dois, acho que a do Alonso foi a primeira livraria online do Brasil e em seguida a do Booknet, do Jack London. A Submarino, para se implantar no Brasil, já no processo de expansão do e-commerce no Brasil, comprou a Booknet. E durante muito tempo a Submarino foi uma operação independente e que se tornou rapidamente a líder de comércio eletrônico no Brasil. Com uma série de problemas, uma série de atividades meio malucas, coisa e tal, mas era a líder em conteste com grandes investimentos, patrocinando Bienal, fazendo grandes eventos. Em um determinado momento, os sócios das lojas americanas já eram sócios da Submarino, adquiriram uma parcela maior e integraram as operações no mesmo prédio onde estava a Americanas.com e a Lojas Americanas, que eram duas empresas distintas, ali no Rio de Janeiro. Nesse momento, a Submarino, que só na área de compras de livros tinha perto de 15 pessoas, fez um processo de shrink para integrar com a equipe da Americanas
E aquela equipe da Submarino, que só na área de livros tinha 15 pessoas, a equipe toda da Submarino foi reduzida a, sei lá, 5, 6 pessoas, e na área de livros, 2, 3 pessoas. Foi um negócio assim, modelo Grupo 3G, que trabalha de maneira muito compactada, com o mínimo de investimento possível. As duas marcas operaram sempre em separado, mas com uma estrutura só, né? Por trás da máscara americanas.com e submarino.com.br, você tinha uma estrutura só, compartilhando preços e práticas comerciais, mas havia uma intersecção pequena dos públicos consumidores das duas marcas. Americanas tinha um perfil de público, Submarino tinha outro perfil, até mesmo por ter vindo do mercado do livro, né? Um DNA quase que livreiro, enquanto a loja Americanas.com tinha esse DNA de loja de departamento. Então, com isso, quando elas se integraram, já deu aquela apertada e a marca Submarino.com já vinha perdendo espaço e com a chegada da Amazon no Brasil, ela perdeu a liderança efetivamente no mercado de livros. E já vinha atuando de maneira mais modesta no mercado de livros até 2019, quando em 2020 vem a pandemia e leva todas as famílias brasileiras a consumir online, a Submarino recupera fôlego e faz um novo... A Submarino não, aí a B2W como um todo, né? Faz um novo investimento, reabastece e faz um enfrentamento e cresce novamente, recuperando uma posição de destaque no conjunto das empresas de compradores de livros. Então, logo começa a reabertura do varejo, as lojas Americanas S.A., então estamos falando das lojas físicas, né, que a gente chama de LASA, começam também um modelo de expansão, e até mesmo pelo fato de muitas livrarias pequenas e médias nas regiões mais afastadas do Brasil não terem tido fôlego para continuar, a presença dessa quantidade enorme de lojas americanas espalhadas, aí, pulverizadas pelo Brasil, começam a ter mais relevância na venda de livros, começam a crescer a sua posição de venda de livros. No ano passado, foi em 2022, eu não tenho certeza se começou em 21 ou em 22, há uma integração, uma fusão definitiva da estrutura de lojas americanas, SA, e B2W, quando os sócios de referência, são chamados os principais acionistas do Grupo 3G, saem da frente e diluem a sua participação e modificando o risco que eles poderiam enfrentar nesse momento quando entra a recuperação judicial. E desde esse processo, as atividades de e-commerce de livros, pelo menos, da B2W, se tornam mais cautelosas. Deixa de fazer para de fazer um enfrentamento mais objetivo com o que a Amazon já vinha realizando. Então, quando vem essa notícia da recuperação judicial da B2W, lojas americanas, e no mercado editorial é importante a gente falar, não é só lojas americanas, hein? É B2W, né? Porque B2W sempre foi muito relevante para o mercado de livros. Causam essa apreensão. Causa essa apreensão porque a maneira que o mercado tem encontrado de reacomodar as forças era, lógico, através do e-commerce e através de canais nem tão alternativos assim, mas canais não tão óbvios, né, como livraria. Então, sim, esse é um momento de... Desculpa. É um momento de... meu Deus, então, para onde a gente muda a mira agora do nosso negócio? De novo, né? Mas é interessante isso que você falou, porque parece que mesmo antes, né, então, da descoberta desse rombo e do processo de recuperação judicial, já existia uma certa movimentação, assim, para uma movimentação de placas tectônicas no mercado, né, de e-commerce, assim, parece que é uma coisa que já estava no radar, pelo menos, né, das editoras, mas é importante que se diga que, previsivelmente, o e-commerce ele tem uma retração no ano de 22. E natural, porque teve uma expansão muito grande por conta da pandemia, né? Ou seja, não só da pandemia, mas pelo fechamento das lojas físicas que a pandemia ocasionou. E no momento que as livrarias físicas reabrem,
você tem uma redistribuição de forças, fazendo com que as livrarias físicas reocupem parte do território, né? Parece que a livraria física e o e-commerce estão jogando war, né? Ocupando o território, jogando dadinho, colocando peças. Mas é natural que isso aconteça, principalmente quando nós falamos do livro Trade, que é esse livro de interesse geral, esse livro que é vendido pelo Impulso. Porque uma coisa que a gente pode, olhando para os números da Nielsen, é que gradativamente nos últimos 4 anos, eu diria mais, nos últimos 5 anos, principalmente desde da recuperação judicial do Saraiva da Cultura, o livro de CTP, o Científico Técnico Profissional, ele perdeu muita participação no painel das estatísticas. Primeiro, porque você tem aí uma migração nesse conteúdo maior para o digital, é natural que dicionários, obras de referência, você consuma mais digital do que no impresso. E segundo, porque é um produto que, quando alguém vai lá e fala assim que tem que comprar o livro do primo do Guilherme, o Sobota, né? O Atlas de Anatomia, tem que comprar o Atlas de Anatomia do Sobota, é o livro do Sobota, não tem alternativa, é aquele que tem que ser comprado. Então, a pessoa vai na internet, procura a melhor opção, encomenda e recebe em casa, né? Fica aqui um alerta importante, o Mercado Livre crescendo de maneira substancial, só que o Mercado Livre cresce através desses marketplaces e de lojas que estão operando apenas no Mercado Livre sem estar em marketplace. Eu acho que o Mercado Livre é o grande turning point aí do Mercado Livre, que a gente precisa ficar bastante atento e que pode ser uma grande alternativa para o mercado. Mas aí, voltando, a obra de referência é muito natural que a pessoa vá para a internet, digite, compare as opções melhores e encomende para receber em casa, porque não tem nada que você possa fazer que vai fazer com que você compre um livro diferente do que aquele, a não ser a satisfação do atendimento, a velocidade do atendimento e o preço. Enquanto que um livro de interesse geral, você até tem aquele título que, eu quero ler o Torto Arado, eu quero ler o livro da Rupi Kaur, né? Me indicaram, eu vou lá e vou comprar. Agora, quando você entra numa livraria, você é impactado por uma série de outras coisas que você nem fazia ideia que você queria e leva, né? Eu te diria com tranquilidade que mais de 75% das vendas que acontecem numa livraria, a decisão foi tomada na livraria, seja porque o cliente tropeçou no livro e quis comprar, seja por uma indicação de um funcionário, ou que ele viu alguém comentando, falou, eu quero levar esse livro. Então, eu tenho absoluta tranquilidade de dizer que isso acontece. O que faz com que modifique-se o mix de livros vendidos, e a gente vai ver isso com certeza no ano de 2023, que a gente vai ver uma venda maior de novidades do que a gente teve nos últimos 3 anos. Porque nos últimos 3 anos as pessoas compraram aquilo que elas sabiam que queriam comprar. Enquanto que nós vamos ter aí 12 meses, toque pé de pato mangalô 3 vezes, né? Não vai fechar nenhum dia por conta de pandemia. E durante esse período nós vamos ter as pessoas visitando os balcões e as vitrines das livrarias, escolhendo. Falar, eu quero levar isso aqui me impactou e eu vou levar esse livro. Então, com isso, a gente vai ter um rearranjo do mix de produtos vendidos no ano de 2023, em confronto com os últimos 3 anos. Gerson, não, é que até eu acho que o Guilherme talvez fosse falar a mesma coisa que eu, que a gente ia comentar, né? Tipo, como seria esse espaço e como que seria esse rearranjo nesse novo cenário, apesar de ter sido muito recente, mas acho que você já deu uma pista aí de que também tem outros players de e-commerce também que possam agir, né? Eu penso na Magalu também, que eu não sei, nunca entendi muito o movimento em relação aos livros, mas né, tipo, parece que tem que a Magalu como atacadista, como varejista, ela tem crescido bastante nos últimos tempos, né? Mas acho que mais para terminar, que acho que o nosso tempo tá terminando. Você queria acrescentar alguma coisa, Guilherme, também? Para isso. Então, Gerson, só para acho que, mas eu gostei muito também que você terminou de uma forma muito mais otimista, falando assim também que o espaço pode ser preenchido como foi de outras vezes num espaço físico e também isso, né, de você no inglês browsing, né, tipo aquilo de você passear pela livraria é muito difícil fazer isso no online, né? Mas é um pouco isso mesmo, né? Tipo, a gente pensar que talvez as independentes, as livrarias, as redes físicas, elas tenham uma importância maior e também ela consiga vender um mix maior também, que acho que isso é bem interessante pra gente com a jeito, né?
acredito muito nisso. Bom, eu sou um otimista convicto, não é à toa que eu estou há 40 anos nesse negócio, Fábio. É, eu me sinto muito confortável, né, quando eu pego o slogan da Planeta, que diz assim: acreditamos nos livros, né? E eu sempre encerro minhas apresentações no mercado editorial dizendo assim: acreditamos nos livros, acreditamos nas livrarias, por conseguinte, acreditamos nos livreiros. E se eu pudesse dar alguma sugestão para quem está aí, minha sugestão é: qualifique sua equipe não só no treinamento de fechamento de venda, mas qualifique ela na satisfação da realização do trabalho que ela tem, porque o espírito, o humor, a, a alegria da pessoa de trabalhar faz muita diferença para quem visita uma livraria. E eu sempre tenho muito cuidado em dizer pós-pandemia, porque não é um pós-pandemia, que nem alcoólatra, né? Não existe ex-alcoólatra. Nós continuamos alcoólatras, Sim. nós apenas evitamos o primeiro trago, né? Somente por hoje. Então não tem pós-pandemia. Significa sempre tomar cuidados. A cultura vai ajudar a curar as cicatrizes na alma que a pandemia nos trouxe, que é a convivência, que é o conhecimento e que é a beleza da literatura. Então, nós temos que, com as nossas equipes, nos pontos de venda ou nas editoras, sermos capazes de transferir isso para quem nos visita e busca o remédio que a gente deveria ter para oferecer. Gerson, queria agradecer muito aqui a sua aula, que com você e a sua conversa aqui, acho que foi muito esclarecedor para a gente e obrigado por atender nesse momento, digamos, desafiador, né? Mas espero que 2023 seja melhor e a gente consiga passar mais esse obstáculo aí no nosso mercado. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, abraço para todos vocês e acreditamos nos livros. Sei. Obrigado, gente. Valeu, Gerson. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a todos.